Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde, iniciamos o Nós é Europa. Hoje uma conversa com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Bem-vinda, doutora Ana Rita Barros. Boa tarde. Muito obrigada, Ana Marta. Boa tarde. Hoje vamos começar a nossa conversa fazendo uma referência às previsões económicas de outono 2020. Boas ou más? Não muito boas, mas das mais importantes da União Europeia são normalmente as de outono e as de primavera, como sabemos. Constatam as repercussões económicas e sociais graves, quer a nível europeu, quer a nível mundial. E destacam o golpe na atividade económica no primeiro semestre deste ano, um ligeiro crescimento no terceiro trimestre e um abrandamento atual mais refletido nas últimas semanas devido ao agravamento da pandemia que se tem registrado. O caso português tem particularidades ou segue a realidade da União Europeia? Segue mais ou menos com um padrão específico, porque Portugal, embora esteja enquadrado neste panorama, tem a particularidade do turismo ser um vector com enormes repercussões na balança de exportações portuguesas. E em 2019 o turismo representou 52% das exportações de serviços portugueses. E agora ressentiu-se, como nós sabemos, não é? Claro, muito. Muito. Portanto, no caso português, o mercado de trabalho tem mostrado alguma resiliência. E isto porque têm sido aplicadas medidas, embora temporárias, de apoio ao emprego, que representam essas medidas já uma aplicação em 15% da força de trabalho portuguesa. Mas nós sabemos que essas medidas são a curto prazo, vão ter que acabar. Porque sim, não podem ser permanentes. Não digamos. podem. E isso vai ter repercussões nas finanças públicas de todos os Estados, e inclusivamente das portuguesas. Portanto, o déficit previsto para Portugal em 2020 é de 7,25% da nossa riqueza, e uma notícia menos boa é que estes déficits são sempre suportados pela política fiscal que é chamada a sustentar a economia, digamos compensar, assim. Exatamente. A compensar. Em termos europeus, temos que as previsões de contração da economia na zona euro, onde nós nos inserimos, são de 7,8% da nossa riqueza, ligeiramente abaixo para o todo europeu, situando-se nos 7,4%. Prevê-se um crescimento ligeiro em 2021, um bocadinho mais acentuado em 2022, mas longe de atingir os níveis pré-crise, não é? Em termos de emprego, a taxa de desemprego na zona euro deve cifrar-se este ano em 8,3%, subir este desemprego em 2021 para 9,4%, também na zona euro, mas voltando a diminuir ligeiramente em 2022. Os déficits das administrações públicas vão-se agravar. Reparemos que o déficit das administrações públicas europeias em 2019 foi de 0,6% da riqueza e este ano está previsto subirem para 8,8%. É muito. A inflação média tem vindo a baixar, embora se note alguma subida de preços em alguns géneros, principalmente na parte alimentar, mas tem vindo a baixar devido à queda dos preços da energia. Portugal, enfim, segue esta linha. De referir, por último, que as previsões este ano, embora muito importantes, as do outono, como já dissemos, estão num contexto de enorme incerteza, quer pela situação de saúde, quer pela fórmula do acordo de saída, que tem ficado mais ou menos esquecido com o Reino Unido, mas que vai ter graves implicações e grandes implicações, conforme se conseguir ou não, para a União Europeia. Doutora Ana Rita Barros, foi alcançado o acordo com o Parlamento Europeu sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e esta é uma boa notícia. Muito boa notícia. Este acordo foi alcançado esta semana, dia 10, sobre o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027, mas também sobre o tal plano de recuperação, com a designação inglesa de Next Generation EU, ou seja, próxima geração União Europeia, traduzido à letra, embora normalmente plano de recuperação. Esta foi uma aprovação importante
e vem na sequência do Conselho Europeu de julho, que nós todos nos lembramos. Trata-se do maior envelope financeiro alguma vez aprovado na União Europeia. Ultrapassa os 1.800 mil milhões de euros. Mais precisamente, 1.824,3 mil milhões. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Dos quais 1.074, grosso modo, da responsabilidade do quadro financeiro, portanto, para 7 anos, e 750 mil milhões, aquele número mágico, do plano de recuperação, plano este que é temporário. Vai ser aplicado até 2023. Relativamente ao plano, é a tal parte que é concedida a fundo perdido, 52%. E outra em forma de empréstimo. Exatamente. Portugal terá afeto um fundo perdido deste Next Generation de aproximadamente 13.173 mil milhões. O valor é significativo muito, que vai ser alocado 70% em 21-22 e 30% em 23. Este valor, às vezes, há aí umas referências. Exatamente, é porque o valor que foi indicado e que consta do site ainda hoje da União Europeia é a preços de 2018 e depois vai sendo atualizado daí muitas vezes entre os preços de 2018, que eram que estavam à altura de julho aprovados pelo Eurostat, e os preços correntes que irão ser na altura quando forem feitas as transferências. E estes fundos têm que ser aplicados prioritariamente em determinadas áreas. Exatamente, 50% para a modernização e 30% para a transição climática e digital. Portanto, absorve 80% destes fundos. De referir que este acordo aprovado com o Parlamento esta semana foi exatamente ainda de um valor superior ao que tinha sido indicado pelo Conselho em julho, mais 15 mil milhões, e foi exatamente para reforçar alguns programas prioritários como a saúde. Também de mencionar que a saúde não é uma competência da União Europeia, embora a União Europeia tenha tido um peso muito importante na gestão desta pandemia. O programa para a saúde chama-se EU4, com o número 4, Health. Ainda hoje também foi anunciado uma possível União Europeia para a Saúde, com uma base de dados comuns, também já aqui falamos, o que é muito importante. E, além disso, para a gestão de fronteiras, na conhecida Polícia de Fronteiras Frontex, também para a Europa Criativa, para os instrumentos de política de vizinhança e para o programa Erasmus, de referir que esta dotação de mais 15 mil veio exatamente beneficiar focada esse programa tão nosso conhecido. Esta decisão ainda passa por outro crivo. Ainda passa, volta ao Conselho para ser aprovada e tem que passar por o crivo dos Estados-membros, o que se espera que seja o mais rápido possível para que estes valores tão necessários cheguem à economia, que nunca será antes de 2021, mas que seja já em janeiro, vamos lá ver, não é? É essa, digamos, a expectativa, em janeiro. A expectativa e o desejo, penso que todos os Estados-membros. Doutora Ana Rita Barros, a conferência sobre o futuro da Europa, apesar da urgência em realizar-se, já foi adiada uma vez e agora é previsível que seja adiada de novo. Espera-se que haja uma luz ao fundo do túnel durante este ano, mas não sabemos, não é? Portanto, inicialmente prevista começar em 9 de maio, Dia da Europa. Foi sendo adiada pela questão sanitária. Bruxelas pretende finalizar esta discussão até ao final do ano, porque esta conferência é uma conferência aberta que vai, segundo o seu principal mentor, o presidente Macron, durar até 2022, que é o que ele pretendia, coincidindo com a presidência semestral francesa do semestre de 2022. Já um pouco tardia. E o que é que esta conferência vai? Vai refletir sobre a realidade e a adaptação da Europa a este século XXI. É extremamente importante, mas não há de facto acordo quanto à presidência da própria conferência. Sim. O presidente proposto pelo Parlamento é o belga ex-primeiro-ministro Guy Verhofstadt, que foi
primeiro-ministro, como dissemos, e além disso é Flamengo. E defende uma federação europeia, a Europa dos Estados. Pois. O que nós sabemos não reúne o consenso dos governos de alguns dos 27, que se encontram daí muito... alguma oposição. reticentes a esta ideia. E, portanto, há uma oposição. Alguns deputados defenderam acerrimamente a necessidade de aprofundar a integração europeia, que desde 1986, com o Ato Único Europeu, que definiu a livre circulação e o mercado interno, não tem tido uma grande reflexão em termos constitucionais. Sabemos o fracasso da Constituição Europeia do início deste século, mas é importante que se pense e que se discuta a posição da Europa cada vez mais, até pelas relações transatlânticas, com agora a nova presidência dos Estados Unidos. Sim, a nova administração americana. Segundo fontes de instituições europeias, o Parlamento, a Comissão e o próprio Conselho já tem o documento final relativamente aos objetivos e às metas que a Conferência deve atingir. Um esboço, provavelmente. É um esboço de intenções, normalmente. Mas, no entanto, se não houver entendimento sobre a presidência, ficamos na mesma, o que se espera que também seja rápido, não é? Já aqui falamos desta questão e vamos voltar a ela hoje, que é a vontade de vincular os fundos europeus ao respeito pelo Estado de Direito, um mecanismo que finalmente foi alvo de acordo entre os membros do Parlamento e do Conselho. Exatamente. No passado dia 10, tal e qual como os quadros que referimos há bocado. Esta pretensão vem há longo tempo, de algum tempo pelo menos, e ganhou força com este acordo recente. Sim, porque é muito dinheiro também em jogo. É muito dinheiro e tem que ser bem aplicado. A transparência aí é importante e a finalidade. E nós sabemos que os governos muitas vezes estão associados a gastos de fundos que refletem a favor das suas próprias políticas, não é? Claro. Qual a razão deste vínculo dos fundos à qualidade democrática dos governos dos Estados? Primeiro é desde logo o Tratado Europeu, que estabelece que a União Europeia é uma comunidade de direito que defende os valores democráticos. Depois, os próprios critérios de Copenhaga, que são os critérios que definem a adesão dos novos Estados-membros e que determinam como condição este pressuposto dos valores democráticos. Seguidamente, constitui uma forma de impedir que os impostos de nós, cidadãos europeus, se destinem a tentativas autoritárias, digamos assim. A políticas mais autoritárias. Exatamente. Mesmo tratando-se dos subsídios a fundo perdido que nós falámos há bocado nos planos, porque esses subsídios, embora sejam resultantes de empréstimos contraídos pela própria Comissão, têm o suporte de garantia dos próprios Estados. Portanto, indiretamente, a responsabilidade de todos nós. O acordo conseguido de respeito a esses valores assegura que os valores incluídos no tratado, liberdade, democracia, igualdade, respeito pelos direitos humanos, direitos das minorias e independência do Poder Judicial, também estejam associados à fraude e à evasão fiscal. Este Estado de Direito, ainda com este acordo, foi reduzida a sua aplicação desde a identificação até à sua aplicação, na proposta inicial do Conselho de 12 para 7 a 9 meses. Portanto, os parlamentares reduziram o tempo de aplicação, o que é importante. No entanto, este mecanismo, refere o acordo, beneficia os finais utilizadores dos fundos. Ou seja, há pequenos grupos, como os estudantes, pequenos agricultores, ONG, que não podem ser prejudicados. Que não devem ser prejudicados. E que se o mecanismo for para a frente e for aplicado como nós esperamos, poderão submeter diretamente os seus pedidos de apoio à Comissão, que vai fazer as transferências, não através dos Estados, mas diretamente aos beneficiários finais. Resta agora adotar finalmente este mecanismo. Foi divulgado o Índice 2020 de Igualdade de Género. Que dados podemos reter? Foi divulgado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, instituto esse sediado em Vilnius, na Lituânia, e refere que o indicador europeu é de 67,9 em 100. Este indicador, desde 2010, vinha a sofrer um aumento, mais ou menos de meio ponto percentual por ano. No entanto, ainda recentemente tem sofrido um retrocesso, normalmente relacionado
com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Era a parte digital agora com a pandemia. Porque há sectores e grupos e géneros, principalmente os femininos, que não têm acesso às tecnologias como tem a parte masculina, o que tem vindo a retroceder ligeiramente os dados. Claro que no topo da tabela está a Suécia e a Dinamarca, como não podia deixar de ser. Na posição oposta, a Grécia, a Hungria e a Roménia. Portugal está na 16ª posição, portanto, um pouco acima do meio da tabela, e tem 61,3 pontos em 100. No entanto, para esta evolução, ainda restam 60 anos para atingirmos a igualdade, segundo os dados deste Instituto. Vamos ver o que é que acontece até lá e que não haja mais retrocessos. Não? A doutora Ana Rita Barros ainda vai focar alguns projetos com liderança portuguesa contemplados com subvenções. Subvenções da União Europeia, apoios. Estes projetos são um da Universidade Nova de Lisboa e outro do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia sediado no norte do país, e destinam-se à investigação de equipamento médico, sistemas de diagnóstico e tratamento de doentes, exatamente face à pandemia atual. Um outro está relacionado com a política marítima e foi atribuído a uma portuguesa que lidera o projeto, chamado Oceans, e tem também parceiros de outros Estados-membros, mas a liderança é de uma senhora e é portuguesa. É portuguesa. Ficou essa referência. Vamos fechar esta nossa conversa com uma frase do Papa Francisco. Porquê escolheu esta frase, doutora Ana Rita Barros? Porque o Papa Francisco, um Papa não europeu, a frase escreveu numa carta que assinalou os 50 anos das relações diplomáticas entre a Santa Sé e as instituições europeias, recentemente, portanto, é extraída dessa carta. E diz o quê? Tu que foste uma forja de ideais ao longo dos séculos e agora pareces perder o teu ímpeto, não te detenhas a olhar o teu passado como um álbum de recordações. Com o tempo, até as mais belas recordações se atenuam e acabamos por deixar de as lembrar. Europa volta a encontrar-te. Vamos ficar a refletir sobre esta frase do Papa Francisco. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Até à próxima conversa.